veja bem, o nome do grupo é bem estratégico, Práticas das Transformações Silenciosas. Então, ela tem dois objetivos. Um dos objetivos é pensar, teoricamente, o conjunto de obras de Marco Lucchesi, de onde surge, enquanto grupo, né, e também não deixa de ser uma fortuna crítica, esse livro, que tem o nome do grupo, Marco Lucchesi, que vocês tão bem editaram. Práticas das Transformações Silenciosas. A outra estratégia do grupo é o quê? Colocar em prática, né? Em que medida essas teorias pensadas na nossa teoria, elas podem ser aplicadas na prática da sala de aula dos mais diversos níveis. A literatura do Marco Lucchesi, ela é sim uma literatura que nos transforma silenciosamente, né? Por isso o nome do grupo é tão pertinente, porque ao ler Marco Lucchesi, nós percebemos uma transformação interior, seja por qualquer tema que ele escreva, né? Ele é um autor que não se cala em nenhuma das situações, né? Em seus livros e nas situações do cotidiano do nosso país, e as reflexões que ele nos traz, tanto na literatura quanto no dia a dia, quem o acompanha no Twitter, nas redes sociais, percebe essa transformação. A gente não consegue ouvir e ler o Marco Lucchesi sem refletir sobre ele, né, sobre a opinião dele. Então, é muito feliz o nome do livro, do grupo. Marco Lucchesi e as práticas, né, das transformações silenciosas, porque ele nos transforma, silenciosamente ele nos transforma. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa com, neste momento, seremos autoras, autores e também as organizadoras do livro Marco Lucchesi, Prática das Transformações Silenciosas. Estamos aqui em um número maior hoje e, por favor, fiquem aí, porque hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é o conteúdo deste livro. Vamos tentar, juntos com vocês, aprofundar também sobre o trabalho de Marco Lucchesi e também o trabalho que este grupo vem fazendo sobre a obra de Marco Lucchesi. Então, por favor, não saia daí. Eu vou passar, antes de iniciarmos a nossa conversa, a palavra para a Lili, para que ela possa também dar boas-vindas a todos e iniciar a nossa conversa. Olá, Luiz, obrigada. Olá, Ana, querida. Todos sejam muito bem-vindos. Montserrat, seja bem-vinda a nós outros acá também. E para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Ana e para a Silvana, para que vocês possam comentar como que originou esse grupo maravilhoso de pesquisa de vocês. Obrigada, Luiz, obrigada, Lili, por esse espaço que essa editora está nos concedendo, né, para falar um pouco do grupo, que se chama Marco Lucchesi, Práticas das Transformações Silenciosas, né? E a pergunta é muito pertinente, eu diria, né? Essa ideia eu vou falar rapidamente, né, porque tem mais algumas coisas que eu devo acrescentar, mas a ideia do grupo surge a partir do momento em que eu comecei a trabalhar mais de perto com a literatura do Marco Lucchesi, na universidade nas universidades onde eu trabalhava e trabalho atualmente, né? E vendo aquele impacto pouco usual de uma literatura, não só para alunos de graduação, como para alunos de pós-graduação em stricto sensu, especificamente na área da educação e de letras, com o tempo e com uma certa aproximação do próprio Marco Lucchesi, que veio para uma das universidades onde eu trabalho, no caso da Universidade 9 de Julho, se propôs a vir para fazer lançamentos e tal, houve essa aproximação, depois a ideia de várias fortunas críticas que eu organizei sobre a literatura dele, a Silvana participou de uma, inclusive, e depois veio essa ideia, né? Porque, veja bem, o nome do grupo é bem estratégico, Práticas das Transformações Silenciosas. Então, ela tem dois objetivos. Um dos objetivos é pensar, teoricamente, o conjunto de obras de Marco Lucchesi,
de onde surge, enquanto grupo, né? E também não deixa de ser uma fortuna crítica, esse livro, que tem o nome do grupo, Marco Lucchesi, que vocês tão bem editaram. É Práticas das Transformações Silenciosas. A outra estratégia do grupo é o quê? Colocar em prática, né? Em que medida essas teorias pensadas na nossa teoria, elas podem ser aplicadas na prática da sala de aula dos mais diversos níveis. Entenderam? Então, o que nós estamos constatando, até antes do grupo estar tão formalmente estabelecido? A literatura do Marco Lucchesi é tão abrangente, e ele não esconde isso, ninguém esconde isso, não é só pela tipologia, que de fato está acontecendo isso. Não só em relação à formação de professores, notadamente das redes, né, públicas, municipal, estadual e federal, e quando você aplica na formação de professores, você está aplicando também em quê? Na formação, né, esses professores aplicando na formação dos alunos, não é verdade? Então, essa prática já existe. Eu quero citar, assim, né, do grupo, quem que já aplicou mesmo, de alguma forma, o Marco Lucchesi na prática, ou seja, incentivando leituras, cobrando as leituras, fazendo clubes de leituras dentro das escolas. Então, a Alexandra, a Cecília, a Silvana, a Milena, a Viviane, a Shirley, que hoje não pôde estar presente, a Cassiana, o D'Artagnan, todos eles, de alguma forma, já trabalharam a literatura do Marco Lucchesi com os seus alunos. E eu mesma já trabalhei também na graduação. Então, essa estratégia do grupo, eu levo muito a sério, porque o Marco Lucchesi não é um autor que escreva para os seus pares. É claro que passa pelos seus pares, mas ele é um autor muito maior do que isso, né? É uma coisa que eu gosto de destacar, entendeu? Então, é daí que nasce, e só quero destacar que a formação desse grupo de quase 20 integrantes, ela tem, também isso é bem importante, ela tem as mais variadas formações. Então, nós temos aqui, né, formações em letras, educação, matemática, psicologia, psicanálise, educação, história da ciência, ciências sociais, comunicação. Nós temos também poetas aqui, né? O Marzullo, por exemplo, é um poeta, o Ninil é um poeta, entendeu? A Montserrat, que é professora e é poetisa, é poetisa também, além de professora. Então, toda essa mescla. Por quê? Vocês poderão me perguntar. Para dar uma maior abrangência de receptividade ao conjunto de obras tão plural do Marco Lucchesi. Silvana, quer comentar alguma coisa? Não, eu penso que ficou bem contemplado com a resposta da Ana, e para mim é uma honra, eu quero agradecer por estar aqui. Esse grupo ele tem assim motivado muito nós todos, foi uma união bastante importante para nós, tanto pela literatura como pela parceria e diálogos que acontecem no grupo que vão até além da literatura. Então eu tenho só para agradecer para vocês, para a Ana, que teve essa ideia brilhante do grupo e que deu muito certo. Muito obrigada. Vocês poderiam me perguntar, né? Por quê? Porque, de certa forma, a Lili já indiretamente pergunta, mas por que Marco Lucchesi? Né? É uma pergunta a ser respondida. Existem muitos escritores no Brasil, vivos, contemporâneos. Então, aqui eu quero destacar isso. Por que Marco Lucchesi? Porque ele foi o escritor mais novo, cronologicamente, a entrar na ABL? Não. Porque ele é um dos indicados não somente no Brasil para o Nobel de Literatura? Não. Porque ele presidiu a ABL por 4 anos e foi o mais novo presidente da ABL? Não. Porque ele possui mais de 50 títulos entre prêmios e condecorações? Não. Porque ele possui e transita por Babel com tranquilidade por mais ou menos 25 línguas? Não. Então, o porquê Marco Lucchesi?
entendeu? Pelo seu conjunto de obras, pela qualidade e pluralidade de suas tipologias, que são qualidade e densidade, que dialogam com o Ocidente e o Oriente e com as diversas áreas do conhecimento. Não que o que eu apresentei agora não seja importante, faz parte do todo, mas o Marco, ele se impõe, né? Não, se impõe, eu digo assim, é a literatura do Marco Lucchesi que se impõe, é ela que se predispõe a dialogar com o Ocidente, com o Oriente, e com uma e tem uma tipologia muito plural, que dialoga com as mais diversas áreas do conhecimento. Eu gostaria muito de destacar isso, né? Professora, eu poderia contribuir, professora, com essa sua colocação? Claro. Então, essa diversidade dessa tipologia, ela foi impactante, principalmente na formação dos professores, porque devido a essa amplitude que ele traz nas áreas, é possível abarcar todo o grupo do colegiado, formado pelos mais diversos especialistas, sejam eles da literatura, da língua portuguesa, da matemática. As obras de Marco Lucchesi encantam os diversos professores nas suas diversas disciplinas. E o quanto esse encantamento, na questão da proficiência, da questão da área do conhecimento, também resgata as questões da subjetividade, as questões da emoção, nessa esfera, nessa sedução poética. Então, Marco Lucchesi, ele é um autor que consegue transitar também, como falo no meu grupo, nas questões disciplinares, com muita tranquilidade, porque ele consegue atingir cada qual na sua especificidade. Também por isso, Marco Lucchesi, na escola, no clube de leitura. Milena, eu vou além. Eu vou dizer para você que a literatura do Marco Lucchesi, ela é sim uma literatura que nos transforma silenciosamente, né? Por isso o nome do grupo é tão pertinente, porque ao ler Marco Lucchesi, nós percebemos uma transformação interior, seja por qualquer tema que ele escreva, né? Ele é um autor que não se cala em nenhuma das situações, né, em seus livros e nas situações do cotidiano do nosso país, e as reflexões que ele nos traz, tanto na literatura quanto no dia a dia, quem o acompanha no Twitter, nas redes sociais, percebe essa transformação. A gente não consegue ouvir e ler o Marco Lucchesi sem refletir sobre ele, né, sobre a opinião dele. Então, é muito feliz o nome do livro, do grupo. Marco Lucchesi e as práticas, né, das transformações silenciosas, porque ele nos transforma, silenciosamente ele nos transforma. Eu sou prova disso. Minha querida Cecília, eu também, não posso negar, sou prova dessa sensibilidade, dessa mudança que Marco Lucchesi nos permite, né, nos deixa invadir. Maravilhoso, querida, maravilhoso. Ana, Milena, Cecília, muito interessante, muito bacana o que vocês compartilharam. E a gente queria saber, né, como é a dinâmica de vocês, né, dos encontros deste grupo, né? Acho que vocês pudessem falar um pouquinho da dinâmica, da periodicidade, como funciona. E eu gostaria até de ir além. Queria saber um pouco também como vocês selecionam os temas, as obras, né? Como vocês colocaram, o Marco tem uma obra vasta, né? Uma obra bem complexa, aliás, obras bem complexas, né? São mais de 20 livros e que eles permeiam várias áreas, né? Literatura, poesia e por aí vai, né? Poesia dentro de literatura, mas vamos falar assim, narrativas também. E se vocês pudessem comentar um pouco como é a escolha dos temas, como vocês trabalham, há um diálogo entre as várias áreas do saber. A gente sabe que a obra do Marco é transdisciplinar também, né? E vocês no grupo vêm explorando isso. Acho que o livro é um exemplo claro disso, né? São textos que permeiam música, poesia, matemática e por aí vai, né? Mas se vocês pudessem falar como vocês escolhem os temas, como vocês trocam dentro desse grupo, acho que seria interessante para quem está nos escutando agora. O grupo, respondendo a sua questão, né, o grupo, eu procuro deixar uma atmosfera bem livre.
Então, geralmente, o encontro é geralmente bimestral. Eu proponho, nós entramos num acordo sobre uma determinada obra, e aí depois aquela obra, alguém apresenta a obra de uma forma mais profunda, e o restante, que já leu a obra também, porque ele não tem mais de 20 livros, tem mais, acho que de 50, viu, Luiz? Se nós formos juntar as traduções, né, no exterior e tudo, de livros que não foram impressos no Brasil, tá? Mas como você disse mesmo, a pluralidade, a multiplicidade, né, dos temas que ele abrange. Então, nós escolhemos, geralmente, uma obra, discutimos aquela obra, entendeu? Da última vez, quem discutiu mais a fundo a questão de memória no Marco Lucchesi, fez uma excelente apresentação, foi a professora Judite, lá da Universidade do Minho, entendeu? E todo, nossa, aquele encontro não queria acabar. Ela entrou pelo Damasio, aquele neurocientista, né? E fez uma análise das questões de memória do Marco Lucchesi, não só pelo viés do Antônio Damasio, mas por outros vieses, pela obra mesmo, sabe? Então, mas é tudo muito à vontade, nada rígido. Assim como nós já estamos a caminho da segunda coletânea, que deverá ficar pronta em agosto do ano que vem, e estaremos contando com a parceria de vocês para encaminhá-la, entendeu? Eu, a professora Judite e a professora Montserrat seremos as organizadoras dessa coletânea, que será em inglês, para que, como a distribuição de vocês é excelente, nós cremos que com a língua inglesa, né, ela possa se tornar mais lida, porque afinal, queiramos ou não, a língua inglesa é mais lida. Nós temos também o site do Marco Lucchesi. Esse site ele começou a engatinhar com o D'Artagnan, aí houve alguns problemas, e eu sou a curadora oficial do site, e contei com a concepção artística do site do Alexandre Marzullo, que, aliás, é um ex-orientando de mestrado do Marco Lucchesi, e também como consultoria tecnológica, o Paulo Salvetti, que mora na Itália e que é um grande amigo do Marco Lucchesi, e eles têm um diálogo a respeito de tecnologias e bem dentro dessa área. Então, o site está assim, não está totalmente completo, nós queremos andar com esse site, né? Colocar em outras línguas, mas no geral está bom. Está apresentando a fortuna crítica, todas as obras dele, a biografia dele sintetizada. Então ele tem site e, como já observado, ele tem um Twitter também, né? O site já remete para o Twitter, onde eu acho que muita gente tem acompanhado. Ele tem agido politicamente de uma forma furiosa a respeito da situação muito difícil e delicada pela qual o Brasil está passando. Luiz Fernando, o interessante do nosso grupo é que, como ele é formado por pessoas de áreas distintas, cada um acaba contribuindo, né, de acordo com seus conhecimentos. Então, por exemplo, nós temos a professora Cassiana, né, uma querida no nosso grupo, que é historiadora. Então, quando analisamos uma obra de Marco Lucchesi, ela entra com essa parte de história para nos ajudar, né? Quem não tem a formação em história, então, para nos ajudar nesse aprofundamento, nós temos psicólogos, terapeutas, né? O próprio Alexandre Marzullo, que é músico, né? Referências musicais que o Lucchesi coloca em suas obras. Então, é um grupo que nos enriquece demais, né? Não é apenas pegar aquela obra e analisar a escrita do Lucchesi, mas nós fazemos um estudo aprofundado com o auxílio dos nossos colegas. Isso é muito bacana. Então, eu imaginei assim que eu tivesse demorado bastante para conhecer o Marco Lucchesi, a vida dele, a obra, mas eu acho que tudo tem o seu tempo. E eu estava até escrevendo aqui num prefácio de um livro que eu estou começando sobre ele, e eu me lembrei de uma frase, de um pensamento do José Saramago, no ensaio sobre a cegueira. E ele fala que a necessidade de se ter paciência são indispensáveis aos volteios do destino,
para se chegar a qualquer lugar. E para mim foi assim, o momento foi certo. E quando eu cheguei no grupo, a convite de uma grande amiga, parceira de docência, a Silvana, ela sempre me presenteia com coisas maravilhosas, né? E eu, assim, eu fiquei encantada já no primeiro encontro, que foi uma análise sobre a flauta e a lua. Nossa, para mim, assim, foi um mergulho, né? No encantamento do trabalho. Para mim, o trabalho do Marco Lucchesi me despertou para a vida, me despertou para o autoconhecimento. Todas as obras que eu leio dele, e quando eu estou no grupo e participo do grupo, ouço, né, todos os comentários, eu comecei a modificar a minha forma de viver, a minha forma de conviver. O meu mundo interior se modificou, e com certeza é o mundo que me cerca também. Eu passei a ser uma pessoa melhor. Com a flauta e a lua, assim, foi assim um trabalho de tradução que ele fez, e eu vi, assim, além do conhecimento, da sabedoria de Marco Lucchesi, ele traz uma humildade no seu diário sobre a tradução que ele faz. É tão assim humilde, tão simples, que a sabedoria aumenta mais ainda, né? E o primeiro ensaio que eu consegui assim escrever, porque no primeiro momento eu senti muita dificuldade para interpretar o Marco Lucchesi, para conhecê-lo. Mas como eu sou teimosa, eu acho que é mal de toda mulher, né? Eu falei, não, eu preciso. E aí eu conversei com a Ana orientou, me deu assim bastante incentivo. E aí, com certeza, né, é o primeiro ensaio que eu escrevi, que está nessa obra aí que foi trabalhado, né, é o Bibliotecário do Imperador. Nossa, com todas aquelas vozes com as quais ele conversa, eu fui até os filósofos, eu fui encontrar filósofos, escritores, poetas, da história, vi a história do Brasil de uma forma completamente diferente do que nós aprendemos, né, no dia a dia. E eu senti assim que o ensaio sobre os livros dele me trouxe uma leveza, né, porque eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler. A minha vida foi sempre direcionada para isso. Mas eu acho que eu recomecei a escrever, recomecei a ler quando eu conheci Marco Lucchesi. E o segundo ensaio que eu escrevi foi sobre Domínios da Insônia. Nossa, uma obra de 600 e poucas páginas com poesia, onde o Marco Lucchesi ele fala do agradecimento o tempo todo. E isso também me encantou muito, porque a gratidão, eu acho que faz parte dos sábios, né? Gente, se eu pudesse falar sobre tudo que eu aprendi, tudo que eu consigo hoje vislumbrar, eu sou grata à Silvana, sou grata à Ana, porque eu sou uma orientanda dela, sou uma orientanda assim, porque ela realmente me mostra caminhos, né, que eu sou uma pessoa muito insegura, muitas vezes, no que eu estou produzindo, e a minha gratidão eterna, né, a Marco Lucchesi. Eu acho que é por aí. Obrigada, Ana. Eu posso complementar a fala da Clívia. Eu também fui ter contato com o Marco Lucchesi, né, após eu já ter saído, né, desse mundo acadêmico, a convite da Ana, a convite para todos os eventos. E quando a gente encontra com o Marco Lucchesi, né, quando a gente tem esse privilégio, quer não dizer privilégio, né, porque eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente
e ver a pessoa humana que ele é. Eu tenho assim um costume, não sei se é costume que se fala, mas de ler a pessoa. Quando a gente está vendo ali pessoalmente, ele falando de tudo que ele faz, a humanidade com que ele trata de todo o assunto, isso faz com que a gente se apaixone mais pela pessoa de Marco Lucchesi, e então você começa a ler as suas obras como se ele estivesse falando com você. E eu sou uma pessoa que eu linko tudo que eu leio, que eu faço, eu acho links com músicas, né? E, como a Cecília bem disse, temos a Cassiana, temos o Marzullo, a Cassiana como historiadora, o Marzullo na área da música, e isso me deixou bem à vontade para ver que eu não estava errada em fazer esses links, né, de tudo que de tudo que eu já li. Não foram tantas coisas como muitos colegas meus do grupo que já leram muitas coisas de Marco Lucchesi, mas eu vejo que eu não estou errada ao fazer esses links, porque ele transita, né, em tudo, nessas artes, na literatura, na música. E quando eu comecei a ler a Deus Pirandello, eu me vi, sabe, num ambiente de uma música que eu conheço bastante, e aquilo me levou assim a pensar várias coisas. Então, assim, quando a gente tem esse contato com o Marco Lucchesi, eu agradeço a Ana também, até copiando aí a fala da Clívia, quando eu tenho a gratidão, né, pela Ana ter me apresentado o Marco Lucchesi, e eu poder ter esse contato com um poeta assim, de tamanha importância para a literatura, não só pelo fato dele ter sido presidente da academia, né, mas pela pessoa que ele é, o literário que ele é, a contribuição que ele traz para todos, né? Então é isso, assim, muita gratidão à Ana e a todos os meus colegas que contribuem, porque quando nós fazemos os encontros, eu saio de lá cada vez assim mais preenchida, sabe? Então, às vezes, eu fico ali quietinha e tudo aquilo eu vou absorvendo e vejo como é importante eu estar ali naquele ambiente, como é bom. Também posso dar o meu testemunho. Sou muito recente cá no grupo, vinda de Portugal. Por favor, Judite. Estou escutando bem. Eu chamo-me Judite, sou psicóloga. Quando conheci a obra recentemente, primeiro tive uma constatação de que já algo conhecia no Marco Lucchesi, que estava num amigo meu de 30 anos, que era essa aptidão em várias áreas, a música, a matemática e a escrita, que estavam presentes em ambos. São da mesma geração. Um é português, chama-se Ricardo Reis, precisamente tem algo de estranho também, e quando li a obra comecei a ler e eu nunca tinha tido aquela experiência de ir procurar ler mais, de querer saber mais, porque a minha distância aí já era muito maior do que aquele meu amigo que falava português de Portugal e que falávamos dos mesmos assuntos. Portanto, eu procurei saber os factos, as músicas, e tudo isso me enriqueceu imenso, e eu percebi que há um tipo de memória que nos transcende, que é uma memória recreativa, criadora, e que tem várias dimensões que são incomparáveis e que não passam só porque eu tinha aprendido como psicóloga, que era a reprodução dos factos. Eram os factos e eram as ficções que eu até aprendi que poderiam chamar-se fações, mas entre essas fações, o caos e a ordem da mesma moeda, faces da mesma moeda, ou a lógica e tanto do humano e lógico que nós encontramos no dia a dia, poder-me ter sido tão rico que eu não tenho parado, e desde o estudo do destino ao ambiente carioca,
ao passado Pirandello, que também era um ponto comum, que eu gostei sempre muito de ler a obra de outros autores e os italianos, mas sou psicóloga e é incomparável o mundo. Agora, eu julgo que essas pontes que fazemos para outros domínios, para outros saberes, nos trazem um enriquecimento enorme. Nós chegamos à nossa área que sentimos mais consistentes, com muito mais afirmação de que o mundo é tão vasto e há pessoas muito mais ricas que nós nem imaginamos, onde nos podem fazer essa transformação silenciosa. Muito obrigado, nunca disse isto a ninguém. Muito obrigada por estar aqui, pela vossa sensibilidade. Obrigado a você, Judite. E isso acho que é um ponto que a gente acabou não comentando, né? Mas esse é um grupo internacional de pesquisa, né? Que conta com a presença da Judite e da Montserrat também. Eu acho que a Montserrat gostaria de falar algo, pelo menos eu vi aqui que ela levantou a mão aqui, então vou passar para a Montserrat. Montserrat, por favor. Pronto, boa noite a todos. Tenho que dizer que estou num hospital agora mesmo. Estou por 6 dias cá com uma pneumonia e não estou muito boa, mas pronto, não queria deixar de estar cá um bocadinho e falar do agradecimento a Ana por me ter involucrado neste grupo e da sensação que eu tenho quando leio Marco Lucchesi, que essa sensação de vertigem e a necessidade de reconhecer tudo o que há por baixo de cada texto que ele escreve e, pelo tanto, essa riqueza de conhecimentos, essa mistura de mundos com que ele xoga e essa necessidade de ir máis alén de nós mesmos quando lemos. Precisamos de recoñecermos moito máis alén do que realmente nos coñecemos, entón é moito, moito enriquecedor mesmo. Obrigada, Ana, por me ter convidado. Sempre um prazer. Todos vocês, né, todos vocês integrando e fazendo trabalhos a respeito do Marco Lucchesi. Neste momento, o Luiz e Lili, a Montserrat está traduzindo para o espanhol, né, Adeus Pirandello, que vai ser publicado por uma editora lá da Espanha, chamado Lastura, onde ela também tem alguns livros, e a Montserrat tem alguns livros publicados aqui no Brasil também. Eu gostaria de complementar. Se me desculpam, eu vou ter que deixar cá o grupo, porque estão a dar o jantar no hospital e preciso de jantar e tomar a medicação, está? Totalmente, totalmente. Muito obrigada, viu, Montserrat? Muito obrigada. Beijinhos. Obrigada, Montserrat. Beijo, Tchau. Montserrat. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigada. Eu poderia complementar? Claro. Então, boa tarde a todos, a todas, né? Agradecer de estar aqui com vocês. Eu acho que muitas coisas já foram ditas sobre esse grupo. É uma alegria sempre estar com vocês. Eu acho que a gente aprende cada vez mais a cada encontro. E vou falar um pouquinho de uma obra que eu trabalhei com... Já vou mais direto para a questão da prática, né? Eu trabalhei um pouquinho com a obra do Lucchesi, Adeus Pirandello, lá na escola, né? Numa creche, né? Sou educadora de creche, fiz pedagogia e fui trabalhar com professores de creche. Eu falei, nossa, creche e Lucchesi, né? Deve ser um grande desafio. Mas não que as criancinhas vão saber um pouco sobre Lucchesi, mas sim como esses educadores, né, poderiam vivenciar essa obra. Primeiro, Lucchesi, como todos colocaram,
É uma pessoa que me provoca constantemente, me desafia, é obra que traz luz, né? Busca, eu acho que, como a Montserrat colocou, cada linha, cada página, ele instiga a procurar outras coisas, né? Ele nos coloca como um pesquisador. Então, isso acho que falta na educação, né? Esse movimento de ser um professor, um docente pesquisador. Então, tive o prazer, junto com a Ana, de conversarmos e trabalharmos com essa obra na escola. E que foi interessante, porque desestruturou, digamos assim, todas as pessoas que leram o livro Adeus Pirandello, né? Eu achei que foi muito bacana, porque, assim, às vezes nós temos um olhar muito fragmentado sobre a realidade. E a obra de Lucchesi, ela traz amplitude, né? Ela traz outras áreas do conhecimento. Ela nos faz mover-se. Então, eram ruídos pelos corredores, né? Porque nós entregamos a obra, nós presenteamos os educadores com esta obra. E nos corredores da escola, primeiramente teve um silêncio, porque todo mundo, que livro é esse? Quem é essa pessoa? Quem é Lucchesi? Que obra que é essa? Quem é Pirandello? Então, várias perguntas foram surgindo, mas, ao mesmo tempo, o grupo começou a fazer a sua autopesquisa, né? E o diálogo foi estabelecido, isso que eu acho bacana, porque nos corredores da escola, eles perguntavam entre eles mesmos, né? Nossa, mas você entendeu? Quem é Alba, né? Marta, quem que é o Mário? Começaram várias perguntas, então eu achei que foi legal que instigou as pessoas, né? E além de conhecer essa obra, né, desse autor que me encanta a cada dia, né? A cada leitura que a gente faz, eu falo que é desvendar os olhos, é atravessar desertos, é navegar mares, né? Então acho que assim essa obra fez isso com a equipe que eu estou trabalhando. Além de trabalhar também esse registro com eles através de cartas, que é um documento que eu venho trabalhando, né? A minha pesquisa de mestrado é em relação às cartas, então está sendo um movimento muito bacana, tem continuidade, mas eu acho que é esse encantamento, né, que todos colocaram aqui, esse diálogo que é extremamente importante para a educação, né? Eu puxo um pouco aí a minha linha de trabalho, não desmerecendo, acho que assim, precisamos das outras também, de todos que estão aqui no grupo, essa composição, né, que chama Adeus Pirandello, que chama Marco Lucchesi. Então, fico agradecida de falar um pouquinho, mesmo que seja rápido e nervosa, né, porque eu acho que assim, dar uma entrevista não é fácil, estou aqui, mas assim, tenho que falar, né, eu acho que eu tenho que colocar essa prática silenciosa e transformadora, que é o que o nosso grupo está buscando fazer, e acredito que cada um lá na sua ponta tem trazido aí o melhor. Eu acho que é essa vivacidade, esse diálogo, né, como eu já falei bastante, são extremamente importantes aí para um Brasil, né, igual a Ana colocou, um momento que a gente atravessa de difícil, né, e eu acho que é só com essa sapiência que a gente vai conseguir transformar, tá bom? Obrigada. Obrigado a você, Alexandre. Acho que a Roberta quer falar, não é isso? Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Estão me ouvindo? Perfeitamente, sim. Roberta. Boa tarde a todos e todas. É um prazer fazer parte do grupo. É um prazer estar nesse momento, nessa entrevista. E falar de Marco Lucchesi. Marco Lucchesi, ele é um autor enigmático, né? Ele fica longe do espontaneísmo e as leituras, as obras dele nos provoca a cada minuto. E dentro dessas provocações eu trago alguns questionamentos. Marco Lucchesi, como defini-lo? O poeta do diálogo interdisciplinar? Olhos filosóficos? O bibliotecário da antologia? A divina história? O dom literário? Então, baseado em tudo isso, nós percebemos quanta riqueza literária o Marco Lucchesi tem, né? E a obra dele não é só literatura, ela entrelaça com política, com música, com matemática, é bem rico, né? Ele entrelaça passado e presente, e ele tem uma voz exuberante, uma voz cultural delicada, exuberante, que entrelaça várias
várias ciências, né? E ele coloca a literatura no local que sempre foi dela, o epistemológico. E enquanto professora de ciências, eu estou trabalhando a Mavi, que é o último livro proposto pelo nosso grupo, contra a direção, mas no silenciamento, né? Eu estou trabalhando com eles, eles estão adorando a leitura, estão fazendo descobertas, assim como algumas coisas que eu achei no livro dele. O livro dele é riquíssimo, ele é tão sublime, esse autor, que ele traz vários poetas nesse livro dele. Ele faz homenagem a poetas que a gente não conhece, ele traz várias poesias, ele traz psiquiátricas, psicólogos, ele traz vários nomes que foram esquecidos na história. Então, só tenho a agradecer a minha orientadora Ana Haddad por estar nesse grupo. Agradeço aos colegas também por todas as escritas ricas, eu aprendo com cada um. E agradeço ao Marco Lucchesi pelas obras brilhantes dele. Muito obrigada. Obrigado a você, Roberta. Eu acho que a Viviane quer falar, não é isso? Bom, boa tarde a todos, né? Gostaria muito de agradecer a possibilidade de estar falando sobre o Marco Lucchesi, agradecer em especial a professora Ana. Eu sou formada em letras e atualmente estou com classes de literatura no ensino médio. E acho muito importante destacar o Lucchesi para essa faixa etária, né? Tem sido um trabalho assim ímpar com os alunos. Eu trabalho em escola pública, então defendo muito a questão do diferente, do novo dentro da escola pública e da parte da literatura. O diálogo com eles está sendo incrível, porque já existe aquela máxima de que jovem não lê, né? De que jovem não lê, de que atualmente outros tipos de entretenimento concorrem com a literatura. E no momento em que eu apresentei o Lucchesi para eles, com o Adeus Pirandello, foi uma loucura. Todos os encontros que tivemos em sala de aula e depois a presença da professora Ana encerrando o evento, eu creio que ela pôde notar, né, o quanto isso foi frutífero dentro da escola, porque não só durante as minhas aulas de literatura, mas o diálogo com as outras áreas do conhecimento, indo em sala de aula de outros professores, de professores até que não eram deles, para perguntar, para questionar, inclusive eles, os alunos, sugerindo aos professores a leitura do Pirandello. E aí agora nós estamos numa sequência, que isso virou um projeto, né? Nós estamos numa sequência agora com o Dom do Crime e com outras salas de outros anos me pedindo já, né, para fazer. Então foi um trabalho muito interessante, porque melhorou o acervo da escola, os alunos estão assim realmente muito encantados, a maneira como, principalmente no início, o estranhamento que eles tiveram no Pirandello com o gênero, né? E depois o quanto isso foi assim muito diferente para eles, né? Então, para mostrar que sim, o jovem brasileiro ele lê quando a obra é de qualidade, ele lê quando o professor, quando a formação do professor em primeiro lugar, né? Porque se o professor de literatura ele não tem essa formação e ele não tem esse encontro, não adianta, não dá para ensinar a ler, né? Para querer imaginar que vai ensinar a ler algo que você não acredita. E para mim essa transformação ela começou realmente em mim e depois eu posso dizer assim que sou prova dessa transformação nos meus alunos. Então, assim, agradecer muito essa oportunidade, tá? O meu capítulo foi sobre isso, né? O poder transformador da leitura, principalmente no Marco Lucchesi, sobre o Pirandello. Agradecer a professora Ana por essa oportunidade, dizer que estamos aguardando ansiosos agora a segunda parte do evento, né? E defender muito a obra dele também para essa faixa etária, porque foi incrível o trabalho com os jovens nesse sentido. Bom, excelente. Luiz, eu gostaria só de complementar o que a Viviane falou, posso? Claro. Eu quero destacar, né, porque é uma prática, talvez uma das mais difíceis.
A Viviane tem feito um trabalho, eu diria assim, brilhante, corajoso, valente, na escola onde ela atua, não só como professora de literatura, mas coordenadora de área. Então, isso ela já faz desde o ano passado, adotando mesmo, como leitura obrigatória, os romances do Marco Lucchesi, tanto Adeus Pirandello como Dom do Crime, né? Ela trabalhou muito bem esses 2 livros, e não é simples, porque é o ensino médio, porque o Lucchesi, ele exige um certo repertório, não é? É uma literatura que tem uma leveza, mas essa leveza não desconsidera a profundidade da obra. Todos nós sabemos disso, inclusive você e a Lili, que também publicam livros do Lucchesi. Então, há uma leveza, mas que exige uma certa profundidade e certos referenciais. Então, no caso aí, não só da Viviane, mas eu quero destacar o trabalho da Viviane, os alunos dela, da escola em que ela atua lá em Itanhaém, eles leram o livro. E eu sou a prova concreta disso, porque eu fui até lá, quando todos já tinham lido, e vocês não imaginam o nível de perguntas dos alunos, de questionamento. Foi um encontro muito importante. Porque, veja bem, o que mais nós precisamos, não é só no Brasil, é no mundo, é um país de leitores. E isso tem sido cada vez mais difícil. E está, em grande parte, nas mãos de quem? Do professor. Como a própria Viviane colocou, ela leu e sentiu essa necessidade de passar essa leitura para os alunos dela. Então, é um trabalho brilhante, que tem continuidade, ela está sempre, né, dá continuidade, e, de fato, Viviane, em breve estarei na sua escola para fechar mais um ciclo de leitura. Então, está aí a prática, né? Há a prática aí. Luiz Fernando, gostaria de trazer um pouquinho, ressaltar a sua primeira pergunta, voltar um pouquinho, né, de como é que é esse grupo, né, porque eu sou novata, né, eu adentrei há pouco tempo no grupo, mas já consegui perceber que o grupo, da mesma forma que o nosso querido autor, Marco Lucchesi, ele é dinâmico, ele é plural, né, haja vista que temos pedagogos, literatos, músicos, né, da área da psiquiatria, da psicologia. E o quanto isso é interessante, né, nessas trocas, nessas diversas trocas que nós temos, quando aprofundamos a obra de Marco Lucchesi. E é muito pertinente e assertiva a narrativa da nossa colega Viviane, quando ela traz, né, a projeção do trabalho com os nossos meninos e meninas do ensino médio, da leitura de Marco Lucchesi, porque o que nós percebemos hoje na educação, na escola, é essa retomada da humanização. Mas é uma retomada de humanização com a questão do epistemológico. Não dá para humanizar, mas deixar de lado as questões do conhecimento, senão isso vira assistencialismo. E Marco Lucchesi nos traz este acolhimento sem deixar de lado todas as construções epistemológicas possíveis que esses meninos e meninas precisam ter em relação ao conhecimento, tanto ocidental como oriental. Então, Marco Lucchesi hoje deve ser uma referência de leitura, sim. Para nós do grupo, ele é uma âncora, ele é um alicerce, mas se pensarmos para além, pensarmos nas questões educacionais, ele pode vir a ser uma grande referência de resgate desses meninos e meninas que atualmente estão sofrendo com a saúde mental por conta do período pandêmico que vivemos e por conta de todas as outras agruras vivenciadas na sociedade, mas também não só pelo esse acolhimento emocional, mas por esta ampliação conceitual e epistemológica. Fica aqui, então, o meu agradecimento por participar de um grupo tão potente, tão sábio e tão inspirador. Muito obrigada. Bom, é muito para nós que estamos aqui, né, no papel da editora. Eu me peguei aqui vários momentos tocado e ao mesmo tempo uma sensação de alegria, né, de ver
quanto vocês realmente, o que vocês compartilharam tem uma relevância enorme, né? E o quanto vocês realmente parecem ter sido transformados por esse trabalho do Lucchesi, né? E falando a respeito do livro, né? Eu não sei se mais alguém gostaria de comentar o texto, porque eu acho que só para quem está nos escutando agora, eu estou até deixando a tela aqui com todos nós, eu acho que é interessante também. O livro, os autores que estão aqui na tela, eles perpassam por relações de, como a gente começou falando, né? Poesia, matemática, a literatura dentro de sala de aula. O D'Artagnan, eu estou vendo que ele já saiu, mas fala também da arte que é traduzir. O Marco, além de toda a sua obra que ele tem escrito, ele também é um grande tradutor, né? Inclusive reconhecido, premiado, né? São traduções belíssimas. Eu, inclusive, adquiri alguns livros depois que eu comecei a conhecer a obra dele, também alguns livros de tradução dele, e são trabalhos excelentes, extraordinários, né? E, bom, eu queria colocar para quem está aqui hoje, quem ainda está aqui com a gente, né, se mais alguém quer comentar sobre aí especificamente, falar um pouco sobre o texto, né, que escreveu, ou algo vinculado, né, ou pelo menos dar uma pincelada, né, não falar sobre o texto todo, pois isso acabaria tendo que estender muito, mas dar uma pincelada, né, sobre a construção, para quem está nos escutando poder também entender um pouco, né, o que é o conteúdo do livro. Tá? Então, fica aí o convite, se alguém mais quiser falar. Vou falar então, Luiz, que a minha missão dentro da área da pedagogia e trabalhando atualmente com formação de professores é mostrar aos professores a possibilidade de se trabalhar matemática através da literatura e principalmente da poesia, né? Eu nunca gostei de matemática, eu sempre fui uma aluna medíocre em matemática. E quando a Ana me apresentou o Marco Lucchesi e me propôs o desafio, né, de trabalhar a poesia da matemática, de início eu fiquei assustada, porque eu queria trabalhar matemática, né? Porque professores, eles ficam muito felizes quando o aluno vai desenvolve, né, o interesse pela escrita, pela leitura. Como diretora de escola, muitas vezes as professoras diziam, olha, aprendeu o nome, olha, aprendeu o A, olha, tá lendo a letrinha, mas ninguém ia na minha sala feliz porque o aluno aprendeu a contar ou fazer uma operação matemática. Então, e eu como nunca fui uma boa aluna em matemática, eu tinha a vontade de estudar a matemática, mas nunca imaginei a poesia da matemática, né? E aí, quando a Ana me propôs o desafio de unir Lucchesi e estudar a poesia da matemática, meu Deus, o mundo se abriu para mim, né? E tem, a cada dia mais, cada poesia, cada pequeno verso, né, que o Lucchesi faz em relação à matemática, eu aprendo tanto, porque como já dissemos aqui, a obra do Lucchesi ela é leve, mas ela é profunda, ela não é rasa, né? Ela é uma leitura gostosa, mas é difícil. E cada vez que eu pego uma poesia, eu viajo, né, para a matemática, porque ele trata a matemática de forma conceitual, né? Não é a matemática rasa, né? Então eu adentro aos conceitos da matemática, a história da matemática, a filosofia da matemática, né? E como essa matemática transforma o mundo. Então eu tenho trabalhado nisso, e é isso que eu espero que as pessoas, ao lerem o texto, né, que eu fiz e os futuros que pretendo fazer, despertem, né, esse olhar de que a matemática pode ser gostosa, pode ser interessante, e ela possa ter um objetivo evidente, né? Eu não quero mais que os alunos perguntem por que eu estou aprendendo isso, né? Eu quero que quando eles lerem uma poesia matemática, eles saibam que eles vão aprender com aquela poesia matemática, que não é só a matemática, muitas outras coisas ali por trás de tudo aquilo. Ótimo, eu vou passar para o Jefferson.
Eu acho que eu sou o mais novo do grupo, mais novo integrante, porque eu entrei faz 2 semanas, a maioria que eu ainda não tinha visto o rosto, porque a gente tem o grupo no WhatsApp, mas a gente nem todos tinham fotos, né? Então estou vendo muita gente pela primeira vez. E aí, quando você comentou, Luiz, sobre a questão das diferentes de tudo que a gente tem pensado quanto grupo e tudo mais, isso me levou a pensar porque aqui a gente tem voltado muito não, né? Nunca é demais, mas a gente falou muito sobre a arte, sobre a cultura, sobre a questão da educação, e a Ana, quando ela me convidou para fazer parte, ela queria que eu focasse, eu sou formado em comunicação, né? Assim como vários aqui, a gente transita na educação, mas passa por outras profissões, né? Eu tive o prazer, por exemplo, de conhecer a Sandra durante o nosso processo de mestrado, ela vai entender bem o que eu estou falando, né? Que essa coisa da gente estar com um pezinho na educação, um pezinho dentro de empresa. Então, a minha primeira formação foi em comunicação. E aí a Ana me chamou para a gente trabalhar, pensar, né, como a questão das redes sociais. Então, o Lucchesi, por exemplo, agora está passando a usar o Twitter, uma coisa que eu achei sensacional. Inclusive, eu estou com o Twitter, com o site tudo aberto aqui, porque enquanto a Ana foi falando, eu fui checando as informações. E é muito bacana ver que ele usa, agora, nesse momento tão delicado da história, né? A gente está vivendo aí a questão política, ele tem sido muito enfático politicamente, mas também pensar como usar esses canais que hoje a gente vê que são utilizados tanto para entretenimento quanto para pensando politicamente para fake news, mas também como forma de conhecimento, né? Então é bacana pensar que existe esse canal para divulgar, para trabalhar, para compartilhar os trabalhos que ele faz, né? Comentei recentemente, eu tive um encontro com a Ana e a gente conversou sobre isso, de uma coisa que me incomoda muito em rede social, que é a facilidade que a gente tem de se apropriar da fala do outro, né? Então, às vezes, você vê muita coisa sendo divulgada sem ter a devida referência, ou muita gente tendo visualização ou tendo repercussão se apropriando das falas de outras pessoas. Às vezes ele até cita quem escreveu, né? Você vê lá, uma pessoa compartilha um trecho do Marco Lucchesi, mas aí o Marco Lucchesi mesmo tem 5.000 seguidores, e a pessoa que está compartilhando o texto dele tem 20.000 curtidas, e fica aquela coisa que a gente não entende, por que o autor original não tem a mesma repercussão ou não é acompanhado quanto essas pessoas que sabem usar esses canais midiáticos para se promover dessa maneira, né? Então é uma discussão bem delicada, que eu tô adorando ter que pesquisar sobre isso, né? Foi a Ana me incumbiu disso, da gente trabalhar pensando nessa questão das redes sociais, principalmente aí na questão do Twitter, mas é muito interessante a gente tentar entender isso, né? Às vezes aquela mesma ferramenta que a gente utiliza para compartilhar conhecimento, como ela se perde quando esse conhecimento é passado de uma maneira muito mais pensada no que a gente vê hoje de popularidade, muito mais voltada para um outro interesse que não, de fato, entender aquelas palavras. Eu me peguei um pouco pensando nisso enquanto a nossa colega falava, e agora me fugiu o nome. Quem foi que falou da matemática? Cadê? Eu estou procurando o rostinho aqui, perdi a pessoa. Cecília. A Cecília estava falando da questão da relação da matemática, pensando na questão da filosofia também, e eu acho que é bem esse o caminho, né? Também entender para que essas redes sociais, no que elas podem contribuir de fato ou não. O que elas podem causar de mal, a gente tem visto, né, de uma forma bem clara, principalmente nesse período que a gente está vivendo de eleição. Mas também entender que tem nessas sutilezas do uso da ferramenta, a gente pode ter muita coisa positiva, né? Entender que a gente é um caminho de se fazer chegar uma informação até pessoas que não teriam acesso àquele material. Então, eu acompanho redes sociais dos autores que eu gosto, das figuras públicas que eu admiro, né? Evito essa coisa da idolatria, né? Não acompanho porque eu quero saber da vida, eu quero saber da obra, né? E aí é muito bacana porque às vezes chegam algumas referências pra gente de uma forma tão prática na tela do celular que talvez não chegaria se fosse depender de eu ter tempo de ir numa biblioteca ou de ir numa livraria para folhear e para encontrar aquela informação. Mas, querendo ou não, aquilo é um primeiro passo, porque quando eu vejo essa citação é o que me faz ter a curiosidade de conhecer o restante da obra, o que me desperta o interesse de correr atrás dessa informação. Então eu vejo com excelentes olhos, obviamente estou puxando sardinha para o meu lado porque eu sou da comunicação, mas eu vejo com excelentes olhos a gente ter a oportunidade de linkar também, assim como a gente vai linkar a obra do Lucchesi com a arte, com a música, com a cultura, com a matemática, com a filosofia, com a poesia, também entender que a comunicação está aqui para contribuir de uma maneira positiva.
Acho que é isso. Finalizando, no momento que eu falei a primeira vez, não deu quase para ouvir. Está melhor agora? Escutamos perfeitamente. Ah, que ótimo. Bom, quero agradecer muito a oportunidade do grupo, as palavras da minha amiga querida Clívia, a Ana, que me apresentou Marco Lucchesi, e, assim, ouvindo todas as pessoas que foram falando aqui no grupo, como é incrível, né? A questão interdisciplinar que foi discutida durante o meu trabalho de pesquisa na tese de doutorado, o contexto interdisciplinar em Marco Lucchesi e Paulo Freire, mas ele se apresenta aqui de uma forma que todos vocês vêm comprovando aquilo que nós, assim, que foi difícil, foi um trabalho longo, mas prazeroso em ver em Marco Lucchesi. Ele é interdisciplinar e na voz de vocês nós podemos perceber isso, o quanto que esse campo nos atravessa a todos nós, porque não é um conhecimento fechado e que nem nos coloca num lugar assim, olha, encerrei a pesquisa, agora já sei. Não, porque quando você imagina que avançou em alguma coisa, você vai fazer uma outra leitura que mexe com você na sua intimidade, no seu eu, nas suas questões psicanalíticas, nas suas questões pessoais. E é muito interessante o que nos faz, o quanto o Marco Lucchesi ele permeia em todos os campos, nas questões epistemológicas, como já foi dito, mas no cognitivo, no emocional, no racional, no que não tem lógica, no que não se explica, e na poesia, que pode humanizar, sabe, aquilo que eu estou lendo que é tão feio, tão difícil. Eu vou lendo Marco Lucchesi, que não é simples de compreender, como já foi colocado também, mas que é possível de nos dar assim um acolhimento, aquela leitura, ela fala, poxa, eu pensava isso, mas eu não conseguia colocar em palavras. Eu continuo resistindo e na busca desse conhecimento. Continuamos na busca, agradeço ao grupo todo e principalmente assim a Ana, a vocês da Tesseract que nos dão voz, as minhas amigas que estão aqui presentes, que ela disse, a Clívia inclusive disse que eu que dei o presente, não, foi um presente você ter vindo, minha amiga. E quando eu ainda estava na docência ativa na Uninove, eu tive o grande prazer de estar inúmeras vezes com o Marco Lucchesi, que é uma pessoa assim ímpar, é único mesmo, e as alunas e os alunos que eu pude levar para conhecê-lo foi no contexto interdisciplinar, mostrando que a literatura ela ia além dos muros da escola e para a vida. E foi conseguido comprovar isso e sentir essa diferença e a transformação silenciosa que ocorre de fato quando nós estamos adentrando nesse campo. Muito obrigada. Ótimo, eu não sei se temos mais alguém. Eu gostava de frisar uma sensação que tive ao longo deste tempo, que é a ideia de que nós adquirimos conhecimento quando as emoções são muito fortes e quando buscamos um significado, e esse significado tem que passar por nós, e aí conseguimos dar valor à obra de Marco Lucchesi, conseguimos envolver-nos e conseguirmos ver onde é que isto está. E eu noto que todas as pessoas, muito mais do que eu, que conhecem muito mais a obra e estão mais próximas, poderão talvez conseguir essa grande o salto de dizer isto tem a ver com isto, e isso tem-me feito a mim, o amor, o ódio, a perda, o destino. Ando sempre a criar temas que nunca tinha juntado de uma vez, e isso é muito poderoso, esse efeito é muito poderoso na transformação. Muito obrigada. É muito emocionante estar aqui convosco, graças a Ana. Eu não poderia imaginar.
Gostaria só de fechar com mais alguns pontos. Tudo bem, Luiz? Claro, fique à vontade. Em relação ao que a Cecília falou, eu quero destacar esse livro maravilhoso que foi editado por vocês, porque essa questão da literatura e matemática, eu diria assim, é uma frase do Marco Lucchesi, né? A poesia e a matemática não são inimigas. Então, esse livro, cujo organizador é o Ricardo de Souza, ele não está aqui porque ele está dando um curso de formação de professores, mas ele já faz parte do grupo. Quero complementar o que o Jefferson falou. O Twitter do Marco é recente, tem o quê? Uns 5 ou 6 meses, né? E esse trabalho ao qual o Jefferson propôs a fazer é muito importante, porque é um Twitter que, como tudo do Marco, é diferenciado, porque ele não fica só no aspecto político, muitas vezes panfletário, entendeu? Ele mistura toda uma erudição, que nós sabemos que ele tem, é notório isso, né? Então, ora, ele publica os diálogos dele com algum poeta, ou com algum quadro, com algum pintor famoso, entendeu? Então, o Jefferson vai pegar esses pontos. O que há de diferente nesse Twitter do Marco, que naturalmente não é só o dele, mas a questão da memória, o Twitter enquanto memória. Eu fiquei muito contente do Jefferson, que já foi meu orientando no passado, ter aceitado esse convite. Também eu não posso deixar de destacar que, claro, que foi perceptível no grupo, né? Quantos têm teses e dissertações sendo desenvolvidas neste momento lá na Uninove, aí é uma coisa mais institucional. Esse grupo está ligado ao CNPq? Está. Então, ele é institucional, mas, ao mesmo tempo, tem muitos integrantes aqui que não estão formalmente numa instituição. Não há problema, até porque eles têm o ORCID. O ORCID é uma espécie de uma plataforma que irmana aqueles pesquisadores, em especial os independentes. Então, não é um grupo de pesquisa que fique dependendo de financiamento, dessas coisas todas. Ele tem uma relativa autonomia, como merece a literatura do Marco Lucchesi. Bom, estamos de volta aqui com tela cheia, né, com todos os participantes da conversa. Eu queria agradecer em nome da Tesseract, a Lili também faço das minhas palavras a delas, e acho que a recíproca é verdadeira. A gente gostaria de agradecer muito a presença de vocês. É uma alegria para a gente poder publicar as obras escritas pelo Lucchesi e todos esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos por vocês, né, sobre a obra do Lucchesi. Eu acho que isso traz para o leitor potencial e para o leitor, acho que isso traz uma grandeza, né, e uma riqueza que, para nós, é uma grande satisfação fazer parte, né, dessa publicação. Lançamos recentemente uma série de livros do próprio Marco, tá? Eu vou citar alguns aqui, só para não passar em branco também, mas a gente acabou de lançar Marco Lucchesi, Poeta do Diálogo, tá? É um livro excelente, organizado por várias pessoas, mas eu vou dar o destaque aqui para a Ana, que está aqui também, né, que foi uma das organizadoras. É um livro que reúne uma série de entrevistas que, a meu ver, nos aproximam muito do Marco também como pessoa. Então, é um livro excelente, né? Queria só fazer esse destaque. E para quem tiver mais curiosidade, a gente tem uma série de livros dele publicado, tá? Arena Mares, Vestígios, tem a obra escrita pela Ana Haddad, que é Marco Lucchesi, Estrela Poética Labirinto também, né? Para não citar mais aqui, senão eu me estenderia muito, tá? E claro, tem vários livros publicados por outras editoras brasileiras. Procurem, é uma obra riquíssima. Eu não conhecia, e no momento que eu conheci, eu também fiquei bastante tocado. Estou me aprofundando agora, como todos colocaram, é uma obra vasta, complexa, que exige cabedal, exige pesquisa.
é um processo que a gente requer tempo, né, para maturar e para aprofundar também sobre a escrita do Marco. Mas fica, então, esse convite a todos a acessarem as obras do Marco, em especial agora a obra, né, recém-lançada, que é Marco Lucchesi, Prática das Transformações Silenciosas, que são trabalhos escritos pelos autores aqui presentes, né, e fica aqui, então, o nosso grande agradecimento a todos vocês, autores, organizadoras, né, e também a todos que nos escutam até agora. Eu vou passar a palavra para a Ana, que vai fazer um encerramento dessa nossa conversa, tá? Mas, mais uma vez, a cada um de vocês aqui, são muitos na tela, né? Mas fica o agradecimento e nos vemos em breve. Ô, Luiz, parece que nós combinamos, né? Mas eu estou com o livro aqui, entendeu? E justamente o que eu fiz para encerrar esse encontro, e mais uma vez agradecer a todos que compareceram hoje, agradecer a você, a Lili, por todo o acolhimento, entendeu? Que vocês dão às nossas obras, à obra do Marco Lucchesi, ao conjunto de obras do Marco Lucchesi, porque eu sempre repito no grupo, não existe pesquisa sem publicação. O que materializa uma pesquisa é a materialização. E um dos canais de materialização é o quê? A publicação daquilo que é pensado não só empiricamente, como teoricamente. Então, quando eu disse que parece combinado e não foi, eu selecionei algumas frases das entrevistas, entendeu? Do Marco Lucchesi. Então, eu abro aspas, porque tudo que estiver aqui são as palavras do Marco, que creio que a maioria vai reconhecer. Tirei justamente do livro e vou ler agora. Então, claro que são palavras do Marco Lucchesi, mas que eu acho, esses trechinhos que eu tirei, sintetizam, em parte, aquilo que ele é. Procuro coincidências, ressonâncias. A multiplicidade é o meu fogo e meu sangue. Não sei não articular modos plurais. O diálogo também é parte de meu destino. A poesia, para mim, transcende o poema e se confunde com o universo paralelo, infinito, simpático. Recorro ao piano, horas e horas tocando, ou simplesmente me abandono ao silêncio ao ponto de afogar-me. Só podia ser do Marco Lucchesi tudo isso, né? Mais uma vez, muito obrigada por tudo, viu, Luiz, Liliane, que vocês têm uma particularidade, é bom que todos ouçam isso, se bem que todos percebem isso, né? É o quê? Vocês têm agilidade, vocês cumprem tudo aquilo que vocês prometem, dentro de prazos, dentro da qualidade editorial que é prometida. Então, todos nós temos, assim, o privilégio de estar caminhando com vocês na editora. E estar, à medida do possível, né, sempre sintonizados, sincronizados com esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Porque hoje, ser editor no Brasil é um desafio, é uma valentia, entenderam? É preciso ter uma atitude muito corajosa. Parabéns também a vocês dois. Obrigada, Ana, querida. Obrigada a todos vocês aqui presentes. Realmente foi uma tarde muito gostosa e muito enriquecedora. E, claro, a gente não pode deixar de agradecer também ao nosso grande poeta, Marco Lucchesi. Luiz, com você. Obrigado a todos. Um grande abraço e, como eu havia dito anteriormente, um até breve, né? Acho que teremos novas obras, inclusive desse grupo, né, que esperamos em breve também poder coparticipar através da publicação. Tá? Fica um abraço a todos e um agradecimento pela participação com a gente até agora. Tchau, tchau. Eu costumo dizer, me perdoem, porque afinal, né, eu costumo usar o título de um livro do Manuel Bandeira para o Marco Lucchesi, Estrela da Vida Inteira. Ele é a nossa estrela da vida inteira.